Quero convidar os irmãos, por gentileza, a abrirem as suas Bíblias em Romanos, capítulo 8, e quero ver com os irmãos aí, analisando o poder maravilhoso, outorgado pelo nosso Salvador e Senhor e Deus Criador, esta maravilha dessa verdade. Quase não é falado isso na igreja. Nós já pregamos, eu já preguei aqui algumas vezes para os irmãos, falei bastante sobre esta lei tão preciosa, tão maravilhosa. Vamos ler Romanos 8:2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Na verdade, irmãos, vamos fazer aqui um resumo de tudo que nós já falamos até hoje e vamos acrescentar aquilo que Deus quer falar hoje para nós. Só existe duas leis no universo. Na verdade, existe duas leis, sendo que uma dessas leis se bifurca em outras, mas é a mesma lei. Então tem a lei da vida e a lei da morte. Amém? Todo ser criado por Deus, em que Deus se retira desse ser, ele sai da vida e passa a ser morte. Então essa é a segunda lei, a lei da morte. Então Lúcifer foi criado por Deus, um querubim ungido, cheio de resplendor, cheio de glória, maravilhoso, portador da luz, o próprio nome dele diz, portador da luz. De repente virou trevas, virou morte. Por quê? Porque Deus saiu dele. Não tem mais vida, virou morte. Da luz inacessível, esse ser foi banido para sempre, nunca mais vai entrar, mas Deus precipitou ele por terra, primeiro e segundo céu. E temporalmente, num período, ele vai ficar como um réu em liberdade, porque ele já está condenado ao lago de fogo. Então essa lei ainda opera, a lei da morte, né? A lei da morte se bifurca em duas leis, a lei do bem e a lei do mal, né? Mas é a lei da morte, porque não tem a vida nela, amém? Então, lá no Éden está a comprovação disso que eu estou falando, onde Deus disse, não toque, não coma desta árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então isso é a morte, isso é a lei da morte. Quem come desta árvore morre fisicamente e pode morrer espiritualmente para sempre. São dois gêneros de morte, amém? Dois gêneros de morte. Pode morrer fisicamente, que certamente todos morreremos, aqueles que não forem trasladados, e o dano da segunda morte é a condenação da nossa alma, amém? Então existem só duas leis neste universo, ou você é guiado por uma, ou você é guiado por outra. Mas veja a notícia aqui, o que Deus está falando. Diz que essa lei, você sabe o que é lei, né, irmão? Lei tem força, tem poder, tem punição para quem não cumpre. A lei precisa ser conhecida para que nos possibilita a agir em conformidade e obediência com ela, né? Veja, existe uma lei humana que diz assim, se eu roubo alguma coisa de alguém, se eu me aproprio de um bem de outra pessoa, isso configura roubo. E a lei humana diz que essas pessoas sofrem punições, prisões, vão para a cadeia. Hoje até que não estão indo mais, mas a lei está fraquejando, a lei humana. Hoje quem rouba parece que alguns vão, outros não vão para a cadeia. Mas a lei humana diz isso, que quem rouba sofre uma punição.
quem mata outro semelhante, um homem mata outra pessoa, uma pessoa matando outra pessoa, também sofre uma punição. Ela recebe um encarceramento como uma punição pelo delito cometido, porque transgrediu a lei dos homens. Muito bem. Então a lei tem força, tem poder para fazer acontecer coisas que castigam o pecador. Então, a lei de Deus, muito mais que a lei de homens, porque ela é perfeita, não existe a menor possibilidade dela não se cumprir. Ela é uma lei aprovada por Deus e jamais vai deixar de se cumprir. Nunca. Mas quando que essa lei chegou para nós? E como isso aconteceu para nos beneficiar? Porque essa lei veio justamente para nos tirar da morte eterna. Essa lei veio nos livrar da condenação eterna. Se você olhar o versículo 1 de Romanos 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E não diz Jesus Cristo, em Cristo Jesus. Por quê? É o Cristo, é Jesus Cristo após a ressurreição. Porque Ele, Jesus, o Cristo Jesus hoje, porque Ele já é ressurgido dos mortos, e Ele foi aprovado como o primogênito de Deus, então Ele não é mais Jesus Cristo, agora Ele é Deus homem. Então Ele é a própria lei do Espírito da vida. Então Ele é o autor da salvação, Ele é o autor da vida. E quem recebe a vida dessa lei do Espírito da vida, que é Jesus, nunca mais morre, nunca mais vai para a condenação, nunca mais vai sofrer o dano da segunda morte. Olha que maravilha isso! Nunca mais. Porque esta lei, ela tira o poder da lei da morte, elimina o poder da lei da morte, elimina a condenação da morte eterna. Então a lei do Espírito da vida venceu a lei da morte, que é a lei do bem e a lei do mal. E essa lei, não é que ela foi revogada, a lei da morte, não, ela continua matando, porque ela tem poder para quem não recebe o benefício da lei da vida, entendem? A lei da vida, para você ser participante, desfrutar desta lei, você precisa ser escolhido por Deus. Por Jesus. Ah, mas para aí, então se uma pessoa quer, não recebe? Eu vou dizer o que a Bíblia diz. Não fostes vós que me escolheste. Pelo contrário, eu vos escolhi. Ah, bom. E agora? Você veio porque gosta, porque amava, porque desejava, anelava o Cristo, a vida? Não, você nem sabia de nada disso. Nem sabia que tinha a lei da vida. Nem sabia que precisava de salvação a tua alma. Então, é um mistério essa chamada de Deus. E a maneira dele nos escolher é tão subjetiva, é tão intuitiva dentro do homem, que eu não tenho a menor capacidade de enxergar essas coisas quando chegaram na minha vida e chegaram na tua vida. Você não consegue discernir, você não consegue explicar, você não consegue entender, mas lá dentro houve algo em que você foi tocado para se inclinar para a árvore da vida e se livrar da árvore do conhecimento do bem e do mal, que são as duas leis, né? Então, para você sair da morte e vir para a vida, você precisa de um acontecimento divino em você, uma chamada de Deus, uma escolha que recai sobre nossas vidas
por Cristo Jesus. Não é por Jesus Cristo, por Cristo Jesus. Aí quando eu tomo conhecimento que tem a lei da salvação, o que Deus quer? Naquele momento em que o Evangelho vai me tocar para me fazer as decisões formais por Cristo e passar a me alimentar da árvore da vida, na verdade eu já fui chamado, escolhido, e eu já havia uma eleição sobre mim, irmão. Já havia uma eleição. Então essa escolha não é aqui. Essa escolha é lá na eternidade passada. É um mistério isso. O apóstolo Paulo houve uma referência do Espírito de Deus sobre a vida do Saulo de Tarso, que ele já no ventre, sem ter nascido, sem ter pecado, sem ter feito nada errado, sem ter nada certo, ele nem tinha nascido, e Deus disse, já era meu escolhido. Você também já era escolhido de Deus. Estava no ventre, mas já era escolhido, eleito para a salvação. E a gente passa batido por essas coisas, essas maravilhosas verdades. E a gente parece assim tão desanimado. As circunstâncias cotidianas da vida nos deixam tão desanimados às vezes, e que a gente não lembra dessas coisas tão fantásticas que são as prerrogativas divinas que já nos beneficiaram. Eu já tenho o prêmio, eu já tenho o presente, eu já tenho a vida eterna, eu já sou filho de Deus, eu fui perdoado. O homem carnal, que simboliza a natureza adâmica, já era. Não importa se circunstancialmente ela está se manifestando por mim ou por você. Eu digo, ela já foi dissipada, terminada, acabou. Então, os fatos de você ver as manifestações da morte na minha vida, isso não me tira o direito que eu já tenho da vida eterna. Porque eu estou em restauração, você também. Amém? Então, que lei poderosa que venceu a lei da morte para sempre, irmão. Nós teríamos que saltar de alegria só em saber que eu não vou para o lago de fogo. Mas quantas pessoas já foram condenadas? Então, Cristo Jesus é uma lei, é um poder que precisa ser obedecido para você receber os benefícios já, imediato dele. Amém? Quando você não obedece à lei da vida, mas você já está beneficiado por ela, o que Jesus faz? Ele te entrega nas mãos dos ídolos que você serve. E aí você tem muitos quebrantamentos, muitos sofrimentos aqui na experiência da vida prática da igreja e do corpo. Vem muito sofrimento, as pessoas pisoteiam em ti, te xingam, as pessoas te maltratam, te desprezam. Você sofre muito, porque as pessoas que você ama são as que mais brigam com você, que mais discordam de você, mais têm atrito com você. Então Deus deixa você sofrer por quê? Porque você ainda está com saudade da morte. Você se obstinou, se apaixonou pela morte. Você não quer largar aqueles ídolos. Por exemplo, os ídolos do amor. Amar você mesmo é um ídolo. O ídolo de querer tudo para ti e nada para os outros é um ídolo. O ídolo da ira é um ídolo. Você não perdoa por causa da ira. O ídolo da amargura, que já é a ira em outro estado mais avançado, que é a amargura congelada, a ira congelada no coração, é um ídolo. A rejeição é um ídolo. O orgulho é um ídolo. Tudo são demônios. E que cada vez que você manifesta essas coisas da carne, é porque você está vinculado com aqueles seres. Aí então Deus tem que descer o sarrafo na gente todo dia. Porque Deus sempre vai arrumar alguém para te incomodar, para te sofrer, para te afligir, porque você não está pronto.
E não adianta você fazer nada que não escapa disso. Porque tu é um escolhido de Deus. E a lei da vida já está sobre tua vida. Deus tem que completar essa obra. Nesta era, ou continuar na era vindoura, na disciplina milenar. Mas Ele vai completar essa obra. E Ele força um pouquinho para ver se você suporta com amor os sofrimentos e padece com amor, para ver se termina nesta era, porque o prêmio é maior. Mas a lei tem poder. Cristo tem o direito de te quebrantar, porque Ele te comprou, você é dele. Ele tem o direito de fazer você sofrer para te dar bênção. Porque a carne não morre, não dissipa, não desaparece essa lei se não tem sofrimento. Olha Jesus como sofreu. E foi o primeiro a receber essa lei, essa vida, ser a própria lei. Assim como você, em ressurreição, vai ser a própria lei da vida. Né? Então veja bem as maravilhas dessas verdades. E a lei do Espírito da vida. Quer dizer, essa lei, ela se movimenta, ela entra em homens para dar vitória para esses homens. E quando ela entra nos homens, há uma guerra espiritual que aquela lei da morte que está dentro daquela pessoa não consegue mais ficar lá. Está com os dias contados para sair, terminar. Porque a lei é poderosa, já venceu aquela outra lei. E ela está com ordem de despejo. É só por questão de tempo. E não tem como reverter. Não tem como reverter. Quem nasceu da água do Espírito é nova criatura para Deus e acabou. A velha terminou. Amém? Então que a gente compreenda essas leis que são importantes, você refletir sobre os benefícios, sobre as maravilhas que já estão dispensadas para nosso desfrute. Então, quando eu penso nisso, eu me animo. Eu digo para você que eu consigo me animar porque eu exercito a minha mente na palavra de Deus diariamente. E às vezes eu estou tão ruim, parece assim que não vai dar mais. Aí o Espírito Santo vem e diga assim: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são da terra. Poxa, aquilo para mim é uma orientação subjetiva da vida, a lei da vida querendo que eu ponha a lei da morte debaixo do meu pé, porque eu estou querendo me apaixonar pela morte de novo. E aí então o Senhor vem me dar força. Amém? Porque a gente estava grudadinho com a morte, veio do ventre, irmão. Esse casamento não era fácil, porque o Senhor cortou a cabeça do amante, mas a gente está procurando o corpo dele, se agarra no corpo e não quer largar. Mesmo ele sem cabeça, nós estamos apaixonados por esse marido, que Deus já matou. Está morto. A lei da morte. Está morto. Amém? Satanás estava morto para a luz inacessível. Agora ficou morto na terra também. Porque Jesus acabou com ele. E a lei da morte nada pode contra a lei da vida. Quem tem Cristo Jesus já é mais do que vencedor. Amém? A lei da vida, para você ser participante, desfrutar desta lei, você precisa ser escolhido por Deus. O Verbo